seja muito bem-vinda à quarta edição do Circuito Mulher. É um prazer, uma honra muito grande estar recebendo você no nosso evento, compartilhando esse conhecimento, o seu conhecimento, e espero que você se sinta muito bem recebida, muito bem abraçada por todas nós aí, por esse gesto de tanto carinho conosco. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Olá, Tati, olá a todos. Eu estou muito feliz de estar participando do evento, de poder compartilhar um pouco do que eu sei, de alguma forma ajudar, né? Muito obrigada mesmo por me receber nesse evento grande, né? Obrigada. Nós vamos falar um pouco a respeito de mercado de trabalho, né? Mas qual vai ser a temática central dessa nossa conversa? Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre os direitos trabalhistas das mulheres, né? A minha ideia foi trazer alguns direitos trabalhistas que abrangem a mulher, né? Que são voltados para a mulher ou que, em alguns casos, afetam mais as mulheres, e trazer algumas reflexões sobre esses direitos, algumas considerações sobre esse direito na nossa legislação hoje. Perfeito. Então, o único pedido é que quando se tratar de direitos trabalhistas no Brasil, você citar que é no Brasil, se for internacional, porque nós vamos ter mulheres acompanhando de outros países também, né? Então, nós vamos estar transmitindo o evento para 9 países simultaneamente, que não só o Brasil. Só para, de repente, né, você poder trabalhar realmente essa analogia para que tipo de países ou que tipo de legislação está abarcando as informações que você trazer, tá bom? Tá bom. Tá certo? Então, fique à vontade, o palco é seu, Má. Tá certo. Bom, primeiro eu vou falar um pouco de mim, né? Meu nome é Mayara Schneider, eu sou advogada, sou sócia do Geber Schneider Advogadas, e eu atuo na área trabalhista e previdenciária. Atualmente eu faço uma pós-graduação em Direito do Trabalho e uma pós-graduação em Direito Previdenciário, né? Eu sou mãe de uma menininha de 3 anos que veio comigo junto com a faculdade, então que me deixou maluca, né, com o final da minha faculdade e que me fez tomar alguns rumos na minha vida, inclusive ter o meu próprio negócio, meu próprio escritório. Enfim, a gente sabe que filho vem para isso. Também sou uma mulher feminista, eu gosto de lutar pelos direitos das mulheres, eu estou sempre tentando me atualizar e debatendo sobre o assunto. Aqui é um pouquinho do que eu acabei de falar, sobre o que a gente vai conversar um pouco hoje nessa nossa palestra, nesse nosso encontro, sobre os direitos trabalhistas da mulher, as implicações desse direito, o que esses direitos trazem de bom, de mal, enfim, quais são as consequências desses direitos que o legislador trouxe para a mulher, tá? Primeiro vamos começar falando um pouco sobre o aspecto histórico do trabalho da mulher. As péssimas condições de trabalho da mulher veio à tona na Revolução Industrial. Foi aí que percebeu-se que as mulheres estavam sujeitas a péssimas condições de trabalho e precisavam de alguma atenção. A primeira lei de proteção à mulher aconteceu na Inglaterra em 1842, tá? Foi a primeira lei que a gente tem conhecimento até então, né? Mas aqui a gente não sabe se de repente em códigos mais antigos, mas acredita-se que não, né? Até pelo histórico que a gente tem da desvalorização da mulher e até a falta da mulher no mercado de trabalho. Então, a primeira lei veio na Inglaterra em 1842. No Brasil, a primeira lei veio com a proibição do trabalho noturno da mulher, em 1932. Hoje já não temos mais isso, tá? E temos hoje na CLT um capítulo para a proteção do trabalho da mulher. É um capítulo específico que fala, dispõe artigos, né, na CLT sobre o trabalho da mulher. Mas também tem outras legislações, em outros artigos da CLT, previsões que protegem ou que dispõem de alguma forma sobre, especificamente do trabalho da mulher, tá?
São umas considerações históricas apenas para a gente situar um pouco a evolução que trouxe o trabalho da mulher, porque diferente do homem, a mulher não esteve sempre ativa no mercado de trabalho e os direitos conquistados foram históricos, né? Eles vieram ao longo do tempo, a mulher começou a ocupar o mercado de trabalho ao longo do tempo também, com algumas questões, por exemplo, com a descoberta da pílula anticoncepcional conseguiu trazer mais a mulher ao mercado de trabalho, até, por exemplo, o divórcio. A mulher, quando começou a poder se divorciar, ela passou a ter mais independência financeira do homem, né? E aparecer mais no mercado de trabalho. Então, apenas uma pincelada, né, na evolução do trabalho da mulher. Aqui a gente vai falar o primeiro artigo que eu trouxe, a primeira temática, que são as condições de trabalho da mulher. Hoje a CLT, a lei brasileira, traz no artigo 390 uma proibição, né, uma questão para o trabalho da mulher, que é uma proibição do peso de força muscular que a mulher tenha que fazer. Então, para o trabalho contínuo, a mulher só pode carregar 20 quilos e para o trabalho ocasional 25 quilos. A força muscular de 25 quilos e 20 quilos. A princípio, isso parece, não, tudo bem, porque de fato a mulher tem menos força física, o que o legislador pensa e o que às vezes as pessoas pensam quando olham essa lei. Mas por trás dela a gente encontra algumas problemáticas, né, na questão das condições de trabalho da mulher. Por quê? Esse artigo, ele imputa à mulher uma diminuição da capacidade física, né? A lei coloca a mulher como se nenhuma mulher fosse capaz de suportar um trabalho com condições maiores que essa. Então, e fica restrito, né? É restrito que a mulher faça uma força superior ao que está estabelecido na lei. E descartando que temos mulheres que conseguem fazer isso. Hoje a mulher ela é muito ativa fisicamente, tem academia, crossfit, todas essas coisas que capacitam a mulher a ter essa força física até mais que muitos homens, né? Só que a legislação hoje proíbe, né, o que a mulher faça esse esforço físico. E isso, infelizmente, vem e limita, né, o mercado de trabalho para a mulher. Porque, de repente, para cargos que tenham que fazer essa força, ele fica limitado para homens. Então, para cargos que a função, a atividade vai empregar uma força muscular superior a 20 quilos ou 25 quilos, o empregador fica limitado a contratar homens, ele não traz mulheres, né? Então, isso cerca mais ainda o mercado de trabalho para a mulher. Outra questão muito importante, né, é a questão dos transgêneros. A questão dos transgêneros é recente, entre aspas, né? Mas, assim, a aceitação, não diria nem tanto aceitação, porque eu particularmente não acho hoje que os transgêneros já sejam aceitos pela sociedade de forma válida, né? Mas, assim, hoje a sociedade já discute, a sociedade já contrata, ainda que pouco, a sociedade já tem alguma inclusão do transgênero que antigamente a gente sabe que não tinha. E aí o que acontece? Eu tenho transgênero, a lei, ela não está ainda preparada para isso. Isso eu falo, a lei trabalhista, a lei previdenciária, a lei civil, a lei não está ainda adaptada a essas novas realidades, essa nova questão. E eu tenho um transgênero, eu tenho uma pessoa que nasceu o corpo de mulher e hoje se identifica como homem, passou pela transição e hoje é um homem. Ela vai se encaixar no quê? Ela vai poder trabalhar?
essa pessoa, ou ela não vai poder trabalhar nessas condições. E ao contrário, o transgênero mulher, o trans mulher, a pessoa nasceu no corpo do homem, virou a mulher, né? Passou a ser mulher, teve a transição para a mulher. E aí, ela vai poder trabalhar ou ela não vai poder trabalhar? Então, é uma questão que precisa de atenção, né? Aliás, eu acho que o judiciário, a legislação inteira precisa de uma atenção quando a gente trata de transgêneros, para trazer uma modernização para a lei, para adaptar, né, algumas realidades aí. A gente precisa adaptar a lei, né, para todas as pessoas, porque de fato é uma coisa que hoje a gente não tem precedentes, a gente não saberia como lidar com isso. A gente pode deixar ou não pode deixar. Então, fica aí uma reflexão sobre essa questão da condição do trabalho. É o ideal a gente colocar isso, colocar essa limitação para a mulher, sendo que tem mulheres que podem ou não trabalhar? Sabe, por que de repente a gente não pode pegar essa parte da legislação e adaptar ela para a questão de força física pessoal, independente do gênero da pessoa, adaptar ela para questão de peso, enfim, outra saída senão o gênero, né? Porque a gente sabe que o gênero não define a força da pessoa. Tem homens que não conseguem carregar, tem mulheres que conseguem, enfim. A questão é a força, não o gênero. Então, eu acho que são questões que a gente tem que refletir, né, para modernizar a lei e adaptar, que a gente consegue incluir mais as mulheres ao mercado de trabalho. Aqui, um outro tema, né, bem delicado, do assédio sexual, tá? O assédio sexual, na verdade, ele não tem a previsão na legislação trabalhista, ele tem a previsão no Código Penal, tá? Tá escrito aí o artigo 216A do Código Penal, que é o constrangimento de alguém com o intuito de favorecimento sexual. Ele não a questão do assédio sexual não é uma coisa voltada especificamente para a mulher, tá? O homem também pode sofrer assédio sexual. Mas por que eu achei importante trazer essa discussão aqui? Porque a resposta está aí. 4 a cada 5 mulheres já sofreram assédio sexual no trabalho, enquanto apenas 1 a cada 5 homens relataram o mesmo. Então, assim, é evidente que a mulher, apesar da lei ser para todos os gêneros nesse caso, ela acaba sendo aplicada mais para proteger a mulher do que o homem, né? Porque é a mulher que sofre mais com o assédio sexual. O que é o assédio sexual? Bom, o assédio sexual, ele é o ato de alguém, tá? Para constranger, ele constrange outra pessoa, de alguma forma, com um intuito sexual. O assédio sexual no trabalho, ele pode ser vertical ou horizontal. Vertical quer dizer que ele é de superiores hierárquicos a subordinados. Então, é do coordenador, gerente, o chefe com os seus subordinados. E horizontal são pessoas da mesma escalão assim na empresa. Então, de assistente para assistente, de auxiliar para auxiliar, coisa assim, entre colegas de trabalho mesmo. Ele pode acontecer das duas formas. É um mito que é só de chefe com subordinado. Tá? Na Justiça do Trabalho, isso. O vertical, ele acaba sendo um pouco mais constrangedor, um pouco mais grave, em traço toda seja grave, mas ele acaba tendo uma preocupação um pouco maior, porque geralmente esse assédio vem com ameaças, com chantagem, se você não fizer, vou te demitir, não vou te dar uma promoção, enfim, tem um constrangimento maior, porque você está lidando com um subordinado, né? O assédio sexual, claro, ele ocorre, não tem consentimento da parte assediada, né? A mulher não concorda com aquilo. E o assédio sexual, ele não precisa ser apenas algo com contato físico, né? Ele pode ter o contato físico, uma passada de mão, uma coisa de sexo propriamente dita, né? Ou até um estupro, na pior das hipóteses,
mas ele pode ser verbal, com fala, o assédio de colocar apelidos, de falar coisas promíscuas, ele tem um intuito pornográfico. Você pode ter a criação de um ambiente pornográfico, daquele colega de trabalho que fica falando só coisas pornográficas, aquele colega de trabalho que fica mostrando vídeos pornográficos, assim, de uma forma constrangedora para as pessoas. Então, é isso, não é apenas o contato físico, é tudo isso que tem uma conotação sexual, uma conotação pornográfica, que constranja as pessoas, né, que aquilo acontece sem o consentimento delas. É importante falar aqui que nem tudo, elogios sem conotação sexual, paqueras e tudo mais, não configura assédio sexual, tá? Então, às vezes, o colega que, você tá muito bonita hoje, né? Pode até a pessoa não se sentir tão confortável com aquilo, mas é um elogio, você tá muito bonita hoje. Claro que são limites, né? Que as coisas é só caso a caso que a gente consegue ver se tem ou não tem a questão do assédio aí, tá? Mas em grande maioria tem essa questão sexual, é uma coisa realmente constrangedora. Quem já passou por uma situação de assédio entende o que eu falo, eu acho que a maioria das mulheres, né? Se não foi no trabalho, foi na rua. Então, a gente sabe muito bem diferenciar quando tem um elogio sem conotação sexual e quando não tem, e quando tem conotação sexual. Então, é o com a conotação sexual que vai ser considerado assédio, tá? Aqui, como eu falei, não tem a previsão na legislação trabalhista, e aí fica uma grande questão. A gente teve uma reforma trabalhista recente, né, que mudou um monte de coisa na lei, e apesar de o assédio sexual ter grande incidência, ter uma boa incidência, né, em processos trabalhistas, nas empresas, enfim, por que o legislador não colocou, não trouxe junto com a reforma trabalhista alguma coisa prevendo uma punição para assédio sexual? Por que essa questão foi esquecida? Sabe? A gente não tem uma atenção para essa questão, né? E eu acho que o grande motivo da gente não ter realmente porque é sofrido por mulheres, né? E, enfim, não interessa olhar para essa questão, porque é sofrida por mulheres e geralmente cometida por homens, né? O assédio sexual, quando ele acontece dentro da empresa, o ato vai ser responsabilidade da empresa. E isso, na verdade, é com qualquer coisa. A empresa, o empregador, ele responde por tudo que os seus empregados fazem, tá? Dentro da empresa, em serviço e tudo mais. Então, teve um assédio sexual, a pessoa assediada, a mulher assediada, se incomodou, entrou com uma ação trabalhista pedindo danos, enfim, que de repente tenham sido causados a ela, a empresa que vai responder, a empresa que vai pagar. Ela pode posteriormente entrar com uma ação também em face do assediador para reverter o valor de volta, enfim, o assediador pagaria o prejuízo para a empresa, mas a princípio a empresa quem pagará para a pessoa assediada se houver algum dano. Perdão. A empresa também responderia junto ao MPT, ao MT, enfim. Todas essas questões a empresa é responsável, porque a empresa é responsável por todos os atos dos seus empregados, tá? O assédio sexual, ele pode gerar a rescisão indireta e a justa causa. A rescisão indireta da pessoa assediada. Então, a mulher foi assediada, ela não está confortável mais em ficar no ambiente de trabalho. Ela pode entrar com uma rescisão indireta, que é o que a gente chama popularmente de justa causa no empregador. A empresa comete uma falta grave, então o empregado entra com a ação em face da empresa, reconhecida a falta grave, tem o desligamento e a pessoa recebe todos os direitos que teria como se tivesse sido dispensada sem justa causa. Então, todas as verbas rescisórias a pessoa terá direito. Então, a pessoa assediada sexualmente pode entrar com rescisão indireta para conseguir o desligamento da empresa sem ter nenhum prejuízo financeiro, tá? E o assediador pode sofrer justa causa, sim,
conforme a empresa apurar e quiser dar a justa causa no assediador, tá? Então, é uma punição que a empresa pode aplicar no empregado que cometer assédios, enfim, ou empregada também, porque o assédio também pode ser cometido por mulheres, né? Mulheres com homens, mulheres com mulheres, homens com homens, enfim, aceito de qualquer forma. É que, infelizmente, a gente sabe que a maioria são homens assediando mulheres, né? O que fazer com casos de assédio sexual ou para prevenir o assédio sexual dentro das empresas? Infelizmente, o assédio sexual ele é um problema social, né? A gente sabe que o assédio ele não acontece só dentro do ambiente de trabalho, acontece na rua, acontece em casa, acontece em qualquer lugar que a mulher for. As mulheres são assediadas constantemente, todos os dias, a todos os momentos, né? A nossa exposição à sociedade parece que, enfim, infelizmente, causa o assédio. E é um problema social e a gente tem que combater esse problema social pela raiz também. Mas dentro da empresa, o que pode ser feito? Criar uma conscientização dentro da empresa em relação ao assédio, a liberdade da mulher, ao respeito da mulher, né? Fazer campanhas, palestras para os empregados, enfim, agir de fato, conscientizando a todos que pelo respeito dentro do ambiente de trabalho, né? E as mulheres também a se manifestarem quando sofrerem um assédio, porque isso é muito importante. Fazer um código de conduta, criar um código de conduta, código de ética, tem sido também muito bom entre as empresas, né? Grandes empresas têm feito, a maioria, adotado um código de conduta, código de ética, em que ele prevê, tem algumas questões que ajudam a diminuir o assédio. Por exemplo, proibir relacionamentos entre superior e subordinado, porque isso evita essa questão de assédio também. Então, proibir entre colegas, enfim, criar regras entre a empresa que vai minando, vai tentando diminuir essa questão do assédio. Também é uma das medidas a serem adotadas para diminuir o assédio dentro do ambiente de trabalho. Outra questão é fazer avaliações periódicas e anônimas, né? Por quê? Porque as mulheres, os empregados no geral, isso é legal não só também para o assédio, mas para tudo na empresa, para você medir como que está cada setor da sua empresa. Porque você consegue, as pessoas às vezes não se sentem confortáveis para chegar e falar, olha, está acontecendo tal situação no meu setor. Então, uma avaliação periódica e anônima dos gestores, dos superiores, dos colegas, do ambiente de trabalho, enfim, dá margem para as pessoas falarem a verdade e a empresa saber e conseguir adotar as medidas. Em grandes empresas, às vezes é um pouco difícil, o RH que vai cuidar disso. Então, tudo isso vai para o RH com um setor específico, e esse setor específico do RH tomará as medidas necessárias, as dispensas de alguns funcionários, mudança do setor, enfim, criação de normas dentro da empresa. E isso que essa avaliação possibilita. E até para empresas menores, às vezes você não consegue relatar para o superior, porque às vezes é a única pessoa que você tem para relatar. Então, com uma avaliação periódica anônima, a gente consegue fechar mais isso. Outra coisa é o canal de denúncia anônimo, né? Que as mulheres se sentirão mais confortáveis para denunciar, porque é muito diferente quando a gente precisa denunciar um assédio diretamente por alguma coisa, aquilo constrange muito, aquilo deixa a pessoa muito envergonhada e desencoraja a denúncia, né? Quando você tem um canal de denúncia anônimo, isso encoraja as mulheres. A mulher se sente mais confortável para entrar no canal de denúncia, escrever o que está acontecendo. Às vezes a colega de trabalho que está vendo o assédio acontecendo pode fazer a denúncia pela outra pessoa também. Às vezes não precisa ser nem a própria pessoa assediada, né? Então, um canal de denúncia
consegue criar um ambiente mais limpo para as mulheres, mais confortável, para que as mulheres denunciem qualquer tipo de assédio que elas estejam sofrendo. E também o canal de denúncia é legal não só para a questão do assédio, mas para qualquer outro problema que você tenha dentro da empresa. O canal de denúncia devia ser todas as empresas adotarem, porque é um meio que o empregado consegue falar o que está errado sem precisar se expor, né? E isso chegar nos responsáveis das mudanças. E, óbvio, claro, que apurar e punir todo assédio que for denunciado. Então, não adianta nada você criar tudo isso, a pessoa denuncia o assédio, aquilo chega para você, se você não for apurar e punir a pessoa, o assediador, vai ficar sem validade. Então, apurar o assédio que está acontecendo, ver se aquilo é real, se realmente aconteceu, e punir, seja com uma suspensão, com uma justa causa, com mudança de setor, não sei, o que for melhor para a empresa, geralmente justa causa, né? Mas o que for melhor, mais adequado para a empresa e para o caso, punir o assediador, né? Para que isso também incentiva muito que outras mulheres denunciem. E assim, o que é mais importante, eu acho que dentro e fora do ambiente de trabalho, é que as mulheres se sintam encorajadas a denunciar assédios, né? Acho que é uma das formas que a gente tem eficazes de mudar esse cenário, é começar a denunciar e cobrar punição, porque com isso vai acabar diminuindo, as pessoas, os assediadores começam a ficar constrangidos no nosso lugar, né? Outro ponto para a gente falar é sobre a igualdade. Bom, esse a gente sabe um pouco o que acontece, né? A questão da igualdade da mulher com o homem no trabalho, ela tem previsão em vários artigos da CLT e em outras leis, na Constituição Federal. Eu trouxe aqui alguns artigos para apresentar, tá? Na legislação trabalhista. Aqui algumas coisas interessantes que eu acho. A própria lei proíbe a distinção de salário, né, em decorrência do sexo, etnia, nacionalidade ou idade. É proibido, o trabalho igual é proibido, né? A legislação também traz para a gente algumas questões de igualdade no trabalho, até para contratação. Então, publicar um anúncio de emprego colocando essa restrição não pode ser feito, a lei proíbe. É claro que tem algumas ressalvas que podem ser feitas, por exemplo, é um trabalho que você tem que ter um contínuo de 30 quilos de força muscular, aí vai pro homem, né? Aqui é um outro caso. Sei lá, é um trabalho de um teatro e tem que ser um homem, aí você pode colocar, procure um homem e tudo mais, enfim. Mas, em regra, é proibido, né? Recusar também o emprego ou por ser mulher, idade, cor, enfim, situação familiar ou estado de gravidez. Aqui, estado de gravidez é uma coisa também que eu queria trazer importante, que a lei também proíbe, a jurisprudência, né, os julgados que a gente tem pelo país, proíbe que você peça um teste de gravidez para mulher na contratação. Então, é proibido teste de fertilidade. Sim, tem empresas que já fizeram e algumas ainda fazem isso, de que a mulher tenha que apresentar teste de gravidez, teste de vitalidade, concordar que não vai ter filhos durante tantos anos no emprego. Isso é proibido. Qualquer coisa que venha a coibir que a mulher tenha filhos, que forme a sua família da forma que ela bem entender, é proibido, pode gerar dano moral para a pessoa que foi atacada, ação, enfim, é proibido. Tem alguns casos, tem um caso que a empresa criou um rodízio de gravidez. Então, de tal ao tal mês, fulana podia engravidar. De março a julho era outra que podia engravidar. De agosto, e se você não engravidasse naquele tempo, você não pode mais engravidar. Esse período era aquele. Um absurdo. Foi notificado para o Ministério Público do Trabalho, que agiu, né? A empresa tomou multa, enfim. Mas isso não pode ser feito. A empresa não pode proibir, constranger que a mulher tenha filhos quando ela queira ter,
Isso é uma opção dela, é um planejamento dela e da família dela. É ela quem decidirá quando isso acontecerá ou não, tá? Aqui o inciso 3 fala sobre considerar o sexo, cor, idade, enfim, para promoção, ascensão profissional. Não pode. Em teoria, isso não poderia acontecer, a gente sabe que acontece, né? Aqui eu trouxe alguns dados que os números de homens, tem uma pesquisa feita pelo Instituto Ethos com as 500 maiores empresas do Brasil. É uma pesquisa super legal, tá? Vale a pena dar uma olhada nela inteira. Ela traz muitos dados interessantes sobre sexo, o gênero da pessoa, cor, posição, enfim, muito, muito, muito interessante com as 500 maiores empresas do Brasil. Eu trouxe esses dados que diz que nessas 500 maiores empresas, o número de homens em cargos estratégicos e com hierarquia é 8 vezes maior que o número de mulheres. Então, gerência, diretores, supervisores, coordenadores, todos esses cargos são maiores. Nessa pesquisa, inclusive, quando a gente vê lá o dado separado por cargo, as mulheres só são maioria no estágio. No estágio, no contrato de estágio e aprendizado. Aí elas são maioria, nos outros homens são maioria em tudo. Tem muito mais homens nos outros cargos. E as mulheres são maiorias nesses cargos, estágio e aprendizado, que são contratos que não vinculam tanto as mulheres à empresa, né? Então aí não tem problema contratar a mulher, né? Nos outros cargos as empresas olham como um problema, a mulher como um problema. Dessas empresas, apenas 28,2% tem políticas para a inclusão das mulheres nesses cargos de hierarquia. As outras empresas não têm uma estratégia que possibilite que as mulheres sejam inclusas nesses cargos de hierarquia. Não tem nada, não fazem nada. Então, aqui hoje a gente tem apenas 28% das maiores empresas do Brasil, das 500 maiores empresas do Brasil, trabalhando para que as mulheres ocupem esses cargos, né? Nas outras empresas não tem nada sendo feito pelas mulheres, o que é um pouco assustador, né? E a gente percebe que as mulheres não ocupam esses cargos. E o que é interessante nisso? Tem gente que fala assim, mas a mulher recebe menos porque é menos qualificada, ela não está ocupando esses cargos superiores porque ela é menos qualificada, o que não é verdade, tá? Aqui a gente pode ver que dentre as pessoas com mais de 25 anos com ensino superior completo, 16,9% são mulheres. 16,9% das mulheres têm ensino superior completo, enquanto apenas 13,5% dos homens têm. Só que aqui, a mulher tem uma renda de 76% do homem. Enquanto o homem tem uma média de salário de R$ 2.306, a mulher tem uma média de R$ 1.764, ainda que ela seja mais qualificada. Então, a mulher não está nessa posição por falta de qualificação. Não é isso. Por que a mulher está assim? Por que a mulher está nessa posição abaixo, essa posição que é difícil, essa posição de receber menos, essa posição de ocupar cargos menores. As mulheres hoje estão ocupando mais os cargos que a gente fala a mão de obra secundária. As mulheres estão em trabalhos terceirizados, que são trabalhos que ganham menos que os trabalhos efetivos, estão em trabalhos temporários, estão em trabalhos intermitentes, estão ganhando menos dentro das empresas, ainda que efetivas, né? As mulheres acabam ocupando esse espaço, ainda que elas sejam mais qualificadas. O tempo de estudo da mulher é maior que o tempo de estudo do homem também. A mulher passa mais tempo estudando que o homem. Então, a mulher tem a qualificação para ocupar aquele cargo. Por que ela não consegue ocupar aquele cargo? Tem a dificuldade encontrada para conquistar o espaço, porque a gente vive, né, numa sociedade
que diminui a mulher. É uma sociedade, sim, machista, uma sociedade que coloca a mulher em uma posição abaixo, que coloca a mulher em uma posição de incompetência, de que a mulher não teria competência para ocupar com estigmas da mulher. A mulher não consegue trabalhar em equipe, a mulher não consegue isso, a mulher não tem controle emocional, a mulher aquilo. Então, isso acaba travando a mulher de avançar no mercado de trabalho, né? Outra questão é a jornada dupla e tripla que a mulher tem que enfrentar. Infelizmente, a gente sabe que na maioria das famílias, a mulher vai trabalhar fora, vai chegar em casa e trabalhar em casa também. O tempo de trabalho da mulher, dentro e fora, é maior, né? Porque a mulher trabalha fora, chega em casa e trabalha mais. E cuidando da casa, cuidando dos filhos. Isso acaba sendo obstáculos para a mulher, para ela avançar na carreira, né? Outra questão são essas condições impostas pela legislação que traz um efeito reverso. São leis que vieram para proteger a mulher, né? Mas de alguma forma acaba tendo um efeito reverso que as empresas não querem contratar a mulher. Isso acontece muito com a questão da maternidade. A proteção à maternidade, que entre aspas é para a mulher, a lei adota medidas que acaba tendo um efeito reverso que tira a mulher do mercado de trabalho, né? Porque, enfim, as empresas olham para a mulher e para o homem. Às vezes o homem não é tão qualificado quanto a mulher, mas é um homem. Ele não vai engravidar. Então, é ele quem eu vou contratar. As empresas acabam olhando assim, infelizmente. E a trabalhadora mulher acaba tendo mais problemas para avançar, para ser contratada, para crescer dentro da empresa. A falta de políticas dentro da empresa, como a gente viu, 28% só adotam. Isso também trava o crescimento da mulher. Quando a gente tem plano de carreira dentro da empresa, isso deixa mais fácil para a mulher olhar o caminho que ela tem que trilhar, quem ela vai enfrentar, o que ela vai enfrentar, sabe? E começa a ficar mais claro também. Fica mais difícil de você escolher pelo gênero, você começa a escolher pela qualificação, pela qualidade do trabalho, né? Recentemente eu vi uma matéria de que a Coca-Cola agora, acho que a Coca-Cola vai adotar um novo método de contratação que será às escuras, né? Então, os candidatos todos farão as etapas por igual, enfim, o RH não saberá quem é aquela pessoa, se é homem, se é mulher, se é trans, enfim, a cor, a aparência, nada. O teste será pela capacidade do que o trabalho pedir, né? Vejo algumas problemáticas nisso, que não vem ao caso agora, mas é uma questão que pode trazer para a gente um incentivo maior da mulher no mercado de trabalho, né? Que você não vai mais, esse contrato às escuras, ele não vai mais diminuir. Porque é mulher, eu não vou contratar. Eu tenho os mesmos candidatos, com as mesmas qualificações, a mesma coisa, um é homem e uma mulher, e eu acabo escolhendo o homem, ou a mulher tem mais qualificação e eu escolho o homem, isso não aconteceria, porque eu vou naquele que tem mais qualificação, que é a mulher. Eu não sabia quem que era o quê. É um método, foi uma solução que eu achei boa, né? Tem lá alguns problemas, mas achei boa, assim. Então, acho que essas questões da igualdade, né? Eu traz a gente essa questão da maternidade, que a gente vai falar em seguida. Muita gente pensa, é muito para a gente pensar, né? Falta políticas dentro da empresa, políticas públicas para as mulheres, ajustes na legislação que são voltadas às mulheres, né? E a questão social da jornada dupla, tripla da mulher, do machismo que a sociedade vive e que reflete no ambiente de trabalho, né? Agora vamos para o nosso outro assunto, que é sobre a maternidade. Aqui sobre a maternidade,
A mulher, né, a gestante, tem estabilidade desde a concepção até 5 meses após o parto, tá? E aqui é importante dizer que é desde a concepção, não é desde o conhecimento. Então, se a sua concepção foi, você não sabia, você foi dispensada e depois você descobriu, você tem direito à reintegração, tá? Se sua concepção foi durante o curso do contrato de trabalho, você estava trabalhando, engravidou, foi dispensada, sei lá, um mês depois, você estava com um mês de gestação, você tem que ser reintegrada ou receber indenização equivalente. Durante o curso do aviso prévio também tem a estabilidade. Então, a pessoa foi dispensada, está cumprindo o aviso prévio e engravidou durante o aviso prévio, entra a estabilidade e revoga-se a rescisão, tá? A estabilidade, ela não é válida para contratos de trabalho temporário, que são aqueles contratos, por exemplo, Páscoa, as empresas de chocolate contratam um monte de gente porque aumenta a demanda, né? Não é válido, porque é só para aqui o TST teve uma decisão recente que não é válido. Para os outros contratos é válido a estabilidade desde a concepção, tá? Então, engravidou tem estabilidade até 5 meses após o parto. Quando a mulher entra de licença maternidade, que é de 120 dias, ela também recebe o salário maternidade, que aí é a grande questão de que quem paga, como que vai ser. Esse salário maternidade, ele é o salário da mulher, tá? Exceto, e ele tem limite, que é o do teto STF. Se passar disso, é uma faculdade da empresa de pagar ou não, tá? A gente sabe que são poucas pessoas, mas fica uma faculdade da empresa de pagar o que passar do teto ou não, tá? E depois o INSS que custeia o salário da mulher, é abatido, enfim, em todo o procedimento, tá? A licença de maternidade de 120 dias também é válida para em caso de adoção, tá? O adotante, ele também vai ter a licença maternidade, salário maternidade, tem todos os direitos. No caso do aborto, é 23 semanas, a mulher também tem a licença de 14 dias, são menos dias, tá? Até 23 semanas, depois, no caso de falecimento do feto, também tem a licença, enfim, a legislação ampara tudo isso. E aqui algumas questões que eu trago, eu acho que essa questão da maternidade, né, dos filhos, é uma das questões que mais circulam para o trabalho da mulher, né? É uma das questões que são mais importantes e porque ela é uma das que mais gera desigualdade quando não deveria gerar, né? E que a gente tem algumas outras soluções, mas que são pouco debatidas e até outras soluções não tão válidas, não tão interessantes, são debatidas. Então, aqui a gente tem que a questão da licença maternidade, da estabilidade, enfim, ela é para proteção ao feto. Essas leis criadas para a gestante, para a empregada gestante, ela é para proteger o feto, a criança. Ela não vem para proteger a mulher, ela protege a criança. Tanto que depois, se a mulher morre, passa-se para quem tem a guarda, né? Então, não é uma proteção para a mulher, é para o feto. E aí a gente pensa, peraí, mas se é para o feto, a responsabilidade não é só da mãe, não é só da mulher, é do pai. Uma família do pai, assim, né? Eu falo que numa família tradicional, mas, enfim, dos dois, né? Ou no caso do adotante, enfim, é uma questão dos dois, tá? No caso de uma concepção comum. Por que os benefícios da proteção fica só com a mulher, não fica pro homem também? Peraí, então se a gente tem uma família, vai, um homem e uma mulher, a mulher tá grávida, vai vir uma criança, e o homem é dispensado, vai ficar só a mulher para sustentar aquela família? Sendo que a gente quer proteger o feto? Por que o homem também não tem a estabilidade? Por que ele também, aquilo é para proteger a criança? Por que a gente não coloca também uma estabilidade, não também para o homem, para o pai, que
que também precisa promover o bem-estar daquela criança, também precisa, né, ter a responsabilidade com aquela criança. Ainda que seja também uma família separada, o homem vai ter que pagar a pensão. Então, são algumas questões que a gente pensa, peraí, a proteção é para o feto, não é para a mulher. Então, a gente precisa proteger o feto. Quando a gente protege só a mulher, a gente está protegendo pela metade. A gente precisa dar proteção para o homem. A gente precisa dar garantia de emprego para ele também. Para essa criança não ficar desamparada de nenhum dos dois lados, né? Até porque, como a gente viu, a mulher ganha menos. E aí? A gente vai tirar a maior renda da família, que conforme, né, a média é preocupante. A licença paternidade hoje é de 5 dias, a comum. Algumas empresas têm 15 dias, que fazem parte do programa Empresa Cidadã, algumas estão 15 dias porque querem, enfim. Mas a regra são 5 dias. O cara vira pai e ele tem 5 dias só para ficar ali. 3 ele passa na maternidade, 2 em casa. Toda a adaptação da criança em casa. A mulher fica sozinha, tem que chamar a amiga, tem que chamar a mãe, às vezes não tem rede de apoio. Fica só ela e o bebê, sabe? Lidando com a criança, com recém-nascido. Às vezes a mulher fez cesárea, a maioria, né, faz cesárea, e fica com os pontos ali, dores, tendo que lidar com a criança, casa, enfim. Por que a licença do pai é só 5 dias? O pai também tem que estar ativo e presente na criação do filho. O pai também tem que estar ativo e presente naquele momento de adaptação dentro da casa, né? Então, a questão hoje, a gente vê pessoas falando assim, a gente tem que diminuir a licença maternidade da mulher para diminuir essa desigualdade. Não, peraí. A mulher já tem só 4 meses da licença, né? Ela fica só 4 meses, o que muitas coisas é errado, porque o bebê, por exemplo, a amamentação exclusiva tinha que ser até os 6 meses. Um monte de mulher para de amamentar porque precisa voltar a trabalhar e não consegue manter a amamentação exclusiva nesse tempo, né? Tem dificuldades com as alternativas, enfim, não é todo bebê que pega outras coisas. A gente tem que estar pensando em aumentar a licença maternidade da mulher, porque é para o bebê precisa da mãe ali, pelo menos até os 6 meses, né? Tem questão da esterogestação, enfim. A gente já está pensando em aumentar a licença maternidade, não diminuir, e aumentar a licença paternidade também, para a gente diminuir essa desigualdade também. Não só para diminuir a desigualdade, que diminuiria um pouco, mas também para possibilitar ao bebê que ele fique perto do pai, que o pai tenha contato com o bebê, que o pai participe, que a mãe não fique sobrecarregada, né? A gente sabe que tem isso, uma questão da maternidade também, a gente precisaria de uma palestra só para isso, né? Licença maternidade, os direitos trabalhistas e a maternidade, porque é uma questão muito extensa para a gente pensar. E tem a licença parental, que não é adotada no Brasil, é adotada em muitos outros países, que vejo como modelo ideal. Alguns países têm modelos, ambos tiram 6 meses de licença, por exemplo. Alguns países têm modelos 6 meses para a mãe, 1 ano depois 6 meses 6 meses para a mãe com o pai, depois 6 meses distribuídos, depois 6 meses mais distribuídos, enfim, tem países que chegam até 6 anos com a família adaptando a licença da forma que querem. A família vai decidir quem vai ficar em casa com as crianças, quem vai para fora com as crianças, né? A família é quem vai decidir sobre isso. Eu acho que a gente tem que pensar em trazer esse modelo para o Brasil também, a gente tem que pensar em adaptar isso para cá, que eu acho que essa é uma forma ideal que a gente consegue adaptar, a gente consegue proteger o bebê, a gente consegue proteger a infância e a gente consegue
acabar com essa desigualdade causada por esse negócio de licença maternidade, estabilidade, enfim, porque os dois terão. A gente consegue proteger a família, a gente consegue deixar a família, né, amparada e não ter esse problema em relação ao emprego, né? Eu acho que a gente tem que estudar mais os modelos de fora, né, modelos que possibilitam a licença dos dois, que a família decide quem vai ficar por quanto tempo, em qual período, o salário para quem, como que vai ser pago, enfim, tudo isso. E isso não vai dar prejuízo para ninguém. O homem e a mulher, as condições quando alguém engravida é a mesma, né? A mulher engravidou, o homem e a mulher, eles deixarão a empresa da mesma forma, eles deixarão seus trabalhos da mesma forma, os impactos serão os mesmos. Não é só a mulher que tem impacto, o homem só sai 5 dias e para a empresa está tudo bem. Né? Não tem um impacto dentro da empresa. Não, o homem também vai sair 6 meses, 1 ano. A mulher vai sair 6 meses, 1 ano. Quando a gente for contratar alguém, a gente não vai mais olhar para aquela pessoa como uma pessoa que pode engravidar a qualquer momento, pode ter um filho a qualquer momento, e me deixar a empresa por 4, 5 meses aqui. E eu vou precisar, enfim. Então essa aqui eu não quero, porque esse aqui, o homem, ele não vai acontecer isso. Eu vou olhar para os dois e falar, bom, se tiverem filhos, 1 ano, 6 meses, 1 ano, 2, 3, sei lá, podendo tirar uma licença. E ok, eu não tem mais essa diferenciação na visão. Eu acho que isso traz uma redução de desigualdade. A gente precisa debater mais sobre a licença maternidade e paternidade, trazer um modelo de licença parental. A gente precisa conversar cada vez mais sobre isso, antes que até as pessoas que defendem a redução da maternidade consigam alguma coisa, né? Porque eu não duvido nada que a mulher vai ter 1 mês de licença maternidade, e aí, quando a gente precisa de mais do que a gente já tem hoje, né? Bom, eu consegui falar um pouco sobre tudo. Claro que são debates separados um pouco mais complexos, um pouco mais a fundo, mas eu precisei trazer um pouco sobre cada tema para apresentar o máximo, para apresentar um cenário maior, né? Então, eu não consegui diminuir tanto como eu gostaria para falar mais sobre o tema, mas eu trouxe aqui o que eu achei relevante, o que eu acho que tem mais impacto da mulher, né? Mais impacto na vida da mulher trabalhadora, na vida da mulher que está no mercado de trabalho, e que a gente precisa ter alguma atenção de alguma forma, que cause alguma desigualdade, que precise de atenção, por exemplo, como assédio sexual, que traz para a gente alguma relevância no tema. A legislação conta com mais normas, mais jurisprudências, enfim, que são voltadas para as mulheres, né? Não é só isso, tem mais. O que eu achei legal de trazer relevante foi isso. E uma discussão sobre uma reflexão para que todo mundo pense e tente entender o que traz essa desigualdade da mulher no mercado de trabalho. Por que a gente tem essa problemática com as mulheres no mercado de trabalho? Como a gente pode fazer para diminuir isso? Como a gente pode melhorar isso? E eu acho que algumas questões podem mudar esse cenário. Eu acho que debater tudo isso é o mais importante. A gente precisa falar mais, a gente precisa conversar mais sobre isso, falar mais vezes sobre essas questões das mulheres. A gente precisa cobrar políticas públicas, políticas que garantem a mulher no mercado de trabalho, políticas que trazem a mulher para o mercado de trabalho, né? A gente precisa continuar em luta pelos direitos das mulheres, isso sempre, seja os direitos trabalhistas ou não, e mudar o perfil do legislador. A gente precisa de mais mulheres representando as mulheres. Hoje, no Congresso Nacional, Câmara e Senado, a gente tem apenas 15% de mulheres. Infelizmente, a gente não vai ter uma mudança favorável para a mulher na legislação, grandes mudanças, quando só tem homens decidindo pela gente.
né? Não tem o interesse em mudar as coisas para as mulheres. A gente viu isso na reforma trabalhista. Alguns direitos foram tirados, direitos que precisavam entrar na legislação não entraram. Então, eu acho que as formas que a gente tem para mudar isso, é debater, é cobrar, é conversar, é refletir sobre tudo isso, cobrar, mudar o cenário, mudar a visão. Eu acho que isso é o mais importante entre tudo, que é a forma que a gente vai conseguir mudar e ocupar mais o mercado de trabalho, seja em cargos menores e em cargos maiores. A gente precisa ocupar mais e a gente está qualificada, a gente está mais qualificada para ocupar qualquer posição. A gente está, só que a gente precisa de espaço para isso, a gente precisa mostrar. Eu acho que é isso, espero ter tirado dúvidas, trazido um tema legal para vocês. Qualquer coisa que tenha ficado, Tati pode me falar, alguma dúvida, queira acrescentar alguma coisa também, tá? Deixa Acho que aqui. Perfeito. As redes sociais. O meu pessoal, que é o M Schneider ADV, eu posto minha vida, posto muito a minha filha, né? Porque depois que a gente vira mãe, a gente posta só as crianças. Elas ocupam a nossa vida. Posto outras coisas, enfim, debates. O outro perfil, GS Advogadas, é do meu escritório, que a gente coloca bastante dicas de direito trabalhista, previdenciário e tributário, que são as 3 áreas que a gente atua, né? Trabalhista, previdenciário e tributário. A gente publica textos no nosso site, www.gsadvogadas.com. Toda semana a gente coloca informativos, textos explicando algumas questões dessas 3 áreas. O meu telefone aí também, tá? E o e-mail, quem quiser entrar em contato por e-mail também, é o contato@gsadvogadas.com. Muito bom. Então, meninas, se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem trocar experiências, super recomendo, né, manter contato com a Maiara para que realmente algumas das coisas que talvez o tempo nosso é super curto, a gente está com uma programação extensa para realmente atender todas as áreas importantes para nós, né, para nossa vida, e acaba que não dá para detalhar tanto, e esse assunto realmente é um assunto importante, de bastante impacto, inclusive social, e que a gente tem que realmente abraçar, né? Para as meninas que estão fora do Brasil, então que moram fora do Brasil, de outras nacionalidades, vocês conseguem entender um pouquinho como funciona aqui a nossa legislação, né? Como que a gente tem essa questão voltada à proteção da mulher, o quanto, na verdade, a gente não tem, né, de proteção voltada à mulher. E que pode servir também de referência, de inspiração, para que vocês, independente de lugar que estejam geograficamente, possam cumprir com bastante cidadania os seus papéis, né? Como a Mayara disse. Acho que para começar a mudar essa realidade toda, é claro que a gente precisa ir para a política, é claro que a gente precisa ter voz nos senados, nos congressos, nas prefeituras e para que realmente tudo faça sentido. Mas quero muito agradecer a sua presença, o seu conteúdo, foi de altíssima relevância, muita qualidade mesmo. E, enfim, para vocês que estão nos acompanhando, tem bastante coisa pela frente ainda, continue, acompanhe as nossas redes sociais do circuito, acompanhe a plataforma de educação, tem bastante coisa relevante para que vocês possam também se desenvolver enquanto pessoas, enquanto cidadãos, enquanto mulheres, pais, mães de família, enfim, tem um pouquinho de tudo. Beijo no coração, nos vemos então no nosso próximo webinar. Fica com Deus, muito obrigada. Obrigada, Tati. Tchau. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau.